Imagine amar alguém por mais de 150 anos, perder essa pessoa, odiar seu próprio irmão durante mais de um século, e mesmo assim encontrar um motivo para mudar. Essa é a história de Damon Salvatore, um personagem que começou como um dos maiores vilões de The Vampire Diaries, mas terminou se tornando um dos protagonistas mais amados da série. Hoje você vai conhecer toda a trajetória de Damon Salvatore, desde sua vida como humano até o emocionante final de sua história. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você encontra as melhores histórias e curiosidades sobre séries. Antes de se tornar um vampiro, Damon nasceu em Mystic Falls, em 1839. Ele era o filho mais velho de Giuseppe Salvatore, que por sinal também é o pai do Dexter. Tem que estudar esse cara. Um homem extremamente rígido e violento. Apesar de aparentar ser forte, Damon sempre sofreu com a pressão do pai e tinha uma relação complicada dentro da própria família. Seu irmão mais novo, Stefan, era completamente diferente. Enquanto Stefan tentava seguir as regras, Damon preferia viver da maneira que achava certa. Mesmo com as diferenças, os dois eram muito unidos. Mas tudo mudou quando uma mulher apareceu em Mystic Falls. Seu nome era Catherine Pierce. Bonita, misteriosa e extremamente inteligente. Sem que os irmãos soubessem, Catherine era uma vampira. Ela seduziu os dois ao mesmo tempo, fazendo Damon e Stefan se apaixonarem perdidamente por ela. Damon acreditava que havia encontrado o amor da sua vida. Quando descobriu que Catherine era uma vampira, em vez de sentir medo, ele fez exatamente o contrário. Aceitou quem ela era. Mais do que isso, ele desejava se tornar um vampiro para passar a eternidade ao lado dela. Foi então que Catherine começou a dar seu sangue para Damon em segredo. Na época, nenhum dos dois imaginava que aquilo mudaria suas vidas para sempre. Tudo parecia caminhar para que eles vivessem juntos. Mas Giuseppe Salvatore fazia parte do conselho fundador de Mystic Falls, responsável por caçar vampiros. Quando Catherine foi descoberta, ela acabou sendo capturada. Damon acreditou que ela havia sido morta. Desesperado, tentou resgatá-la. Durante a tentativa, Damon e Stefan foram baleados. Como ambos tinham sangue de vampiro em seus corpos, morreram e despertaram em transição. Para completar a transformação, precisavam beber sangue humano. Stefan acabou cedendo ao instinto. Damon, porém, não queria continuar vivendo. Sem Catherine, para ele a eternidade não fazia sentido. Foi Stefan quem convenceu o irmão a completar a transformação. Naquele momento, Damon acreditou que sua vida havia sido destruída por culpa do irmão. Esse sentimento alimentou um ódio que duraria mais de 145 anos. Foi ali que nasceu o Damon Salvatore que o mundo conheceria. Um vampiro frio, impulsivo, sarcasmo afiado, sem medo de matar, e disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Mas, no fundo, toda essa crueldade escondia uma enorme dor. A dor de acreditar que havia perdido a única mulher que realmente amou. Nos anos seguintes, Damon percorreu o mundo acumulando inimigos, deixando um rastro de mortes e se tornando um dos vampiros mais perigosos que já passaram por Mystic Falls. Mas tudo mudaria quando ele descobrisse que Catherine talvez nunca tivesse morrido. O vilão que conquistou todo mundo. Durante mais de um século, Damon Salvatore viveu movido por um único objetivo: encontrar Catherine. Ele acreditava que ela estava presa na tumba sob a antiga igreja de Mystic Falls e faria qualquer coisa para libertá-la. Ao retornar para sua cidade natal, Damon reencontra Stefan. Os dois ainda carregavam séculos de mágoa, e o reencontro estava longe de ser amigável. Nesse período, Damon não escondia quem era. Ele manipulava pessoas, matava sem remorso e fazia tudo o que fosse necessário para alcançar seus objetivos. Foi nessa época que ele conheceu Helena Gilbert. Quando a viu pela primeira vez, ficou completamente surpreso. Ela era idêntica a Catherine, mas havia uma grande diferença. Enquanto Catherine era manipuladora e imprevisível, Helena era gentil, corajosa e sempre colocava a vida das outras pessoas em primeiro lugar. Mesmo assim, Damon continuou sendo um perigo para todos. Ele matou pessoas inocentes, transformou vidas e entrou em conflito diversas vezes com Stefan e seus amigos. Para Damon, nada importava além de encontrar Catherine. Mas então veio a maior decepção de sua vida. Depois de muito esforço, a tumba finalmente foi aberta. Só havia um problema. Catherine não estava lá. Ela nunca esteve. Na verdade, ela havia escapado muitos anos antes e jamais tentou procurar Damon. Toda a sua vida havia sido construída em torno de uma mentira. Foi um dos momentos mais dolorosos da história do personagem. Pela primeira vez, Damon percebeu que havia desperdiçado mais de um século perseguindo alguém que nunca o amou da forma como ele imaginava.
A partir daí, algo começou a mudar. Mesmo sem admitir, ele passou a se aproximar cada vez mais de Helena. Ela era uma das poucas pessoas que enxergava algo de bom dentro dele. Enquanto todos viam apenas um assassino, Helena acreditava que Damon ainda podia mudar. Essa confiança começou a transformar o vampiro. Mas a mudança não aconteceu de uma hora para outra. Damon continuava tomando decisões impulsivas. Quando se sentia rejeitado ou machucado, muitas vezes voltava a agir de forma violenta. Era como se estivesse lutando contra sua própria natureza. Mesmo assim, aos poucos ele passou a proteger seus amigos. Arriscou a própria vida diversas vezes para salvar Stefan, Helena, Bonnie, Caroline e até pessoas que antes considerava inimigas. Seu relacionamento com Stefan também começou a mudar. Depois de décadas de ódio, os dois irmãos passaram a lutar lado a lado. Eles ainda brigavam constantemente, mas o vínculo entre eles foi ficando cada vez mais forte. Foi então que Damon percebeu algo que nunca imaginou. Ele havia se apaixonado por Helena. No começo tentou esconder esse sentimento. Sabia que ela namorava Stefan. Além disso, acreditava que alguém como ele jamais mereceria ser amado por uma pessoa como Helena. Mas o destino tinha outros planos. Quanto mais tempo passavam juntos, maior ficava a conexão entre os dois. Helena passou a enxergar um lado de Damon que quase ninguém conhecia. Um homem que carregava culpa, arrependimento e um enorme desejo de ser melhor. O antigo vilão estava desaparecendo. Em seu lugar surgia alguém disposto a sacrificar tudo pelas pessoas que amava. E essa transformação ainda estava longe de terminar. Mas a maior prova da mudança de Damon ainda estava por vir. Ele perderia Helena, enfrentaria o próprio inferno e faria o maior sacrifício de toda a sua vida para salvar seu irmão. Na última parte, vamos conhecer o emocionante final da trajetória de Damon Salvatore. A redenção de Damon Salvatore e o final da sua história, depois de tantos anos fugindo dos próprios sentimentos. Damon finalmente encontrou alguém que o amava exatamente como ele era. Helena escolheu Damon. Foi um dos momentos mais marcantes de The Vampire Diaries e dividiu opiniões entre os fãs, mas também mostrou o quanto o personagem havia mudado desde a primeira temporada. O vampiro que antes vivia apenas para si mesmo agora colocava a felicidade de Helena acima da sua. Mas como quase tudo em Mystic Falls, a felicidade durou pouco. Kai Parker lançou um feitiço que ligou a vida de Helena à de Bonnie. Enquanto Bonnie estivesse viva, Helena permaneceria em um sono mágico. Se alguém tentasse acordá-la antes da hora, as duas morreriam. Para Damon foi como perder Helena pela segunda vez. Só que agora ele sabia que ela estava viva, e mesmo assim não podia vê-la. Foi um dos maiores testes de sua vida. Durante esse período, Damon quase voltou a ser o homem impulsivo de antes. A dor, a saudade e a culpa fizeram com que ele cometesse erros novamente. Mesmo assim, ele continuou lutando para proteger seus amigos e honrar a promessa que havia feito a Helena, tornar-se uma pessoa melhor. Enquanto isso, sua relação com Stefan alcançava um nível que nunca tinham vivido. Os irmãos que passaram mais de um século brigando finalmente voltaram a confiar um no outro. Eles enfrentaram vilões poderosos, perderam pessoas importantes e salvaram Mystic Falls inúmeras vezes. No entanto, o maior desafio ainda estava por vir. Com a chegada de Catherine de volta e o inferno ameaçando destruir a cidade, Stefan tomou uma decisão que mudaria tudo. Para impedir Catherine de uma vez por todas, ele aplicou em Damon a cura do vampirismo. Assim, Damon voltou a ser humano. Logo depois, Stefan tomou o lugar do irmão. Ele se sacrificou para derrotar Catherine e salvar Mystic Falls. Foi Stefan quem morreu para que Damon pudesse viver. Essa foi a maior demonstração de amor entre os dois irmãos. Depois de tantos anos de culpa, brigas e sofrimento, Stefan finalmente deu ao irmão a chance de ter a vida que sempre desejou. Agora humano, Damon pôde reencontrar Helena quando Bonnie conseguiu quebrar o feitiço. Depois de anos separados, os dois finalmente se abraçaram novamente. Sem vampiros. Sem maldições. Sem guerras sobrenaturais. Pela primeira vez em mais de 170 anos, Damon pôde viver uma vida comum. Ele envelheceu ao lado de Helena, construiu uma família e teve o futuro que acreditava ser impossível. No final da série, entendemos que Damon viveu muitos anos como humano. Quando sua vida chegou ao fim, ele encontrou novamente Stefan. Os dois irmãos se reencontraram em paz, encerrando uma história marcada por amor, perdas, arrependimentos e redenção. Mostra que até alguém que começou como um dos maiores vilões pode mudar. Ele perdeu pessoas importantes, tomou decisões terríveis e carregou culpa por séculos. Mas também aprendeu a amar, a confiar e a colocar a vida dos outros acima da própria.
Talvez seja justamente por isso que Damon tenha se tornado um dos personagens mais queridos de The Vampire Diaries. E para você, qual foi o momento mais marcante da trajetória de Damon Salvatore? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre The Vampire Diaries e outras séries. Até o próximo vídeo!